literatura Espaço Civile, legado e in memória de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Esse projeto é contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo, edital 25/2022, de incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Jovem de Campos do Jordão e da Sobrames São Paulo, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Agradeço a presença de todos. Hoje temos mais público presencial e também online. E nossos temas de hoje, vamos lá. O primeiro vai ser As Faces do Amor na Literatura, com Márcia Etelli Coelho, médica, escritora e diretora da Sobrames São Paulo. Conto de Navegantes, o retorno de Guy de Maupassant, com Rodolfo Civile Filho, engenheiro e consultor de empresas. Imaginando Álvares de Azevedo, com Carlos Nascimbene, cineasta e escritor. Vamos então, começando com Márcia Etelli Coelho. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre as faces do amor na literatura. O amor talvez seja o tema que mais serve de inspiração, tanto para poesias como prosas. Para Olavo Bilac, só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. De fato, o amor é um sentimento importante em nossas vidas. É muito complexo, é misterioso, é contraditório, é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, como poetizou Camões. Durante séculos, o amor tem sido o tema central de muitas obras que se transformaram em verdadeiros ícones da literatura. É claro que na vida real, nós gostaríamos de encontrar o amor verdadeiro e duradouro. Mas Vinícius de Moraes já se contentava que ele fosse infinito enquanto dure. Além do amor pleno, a literatura se interessa muito mais pelo amor que não deu certo, ou pelas dificuldades para encontrar o amor. Todos nós sabemos que para um livro despertar a atenção do leitor, é importante que haja um conflito, uma dramaticidade. Quando tudo vai muito bem, não tem graça em termos literários. A tendência é ficar uma leitura, um texto muito chato. Mesmo nos contos de fada, antes que o príncipe e a princesa se casem e vivam aquela utopia do felizes para sempre, eles enfrentam dificuldades, desencadeadas, por exemplo, pela rainha má, da Branca de Neve, pela madrasta, da Cinderela, pelas diferenças sociais da dama e o vagabundo. Então, o amor tem muitas faces. Existem vários tipos de amor e a literatura explorou muito bem toda essa complexidade. E aqui eu vou citar alguns desses tipos. Vou começar com o amor impossível, proibido. Os personagens se apaixonam, mas logo percebem que o amor é proibido por alguma circunstância externa, uma barreira que irá separá-los. Quando se fala em amor impossível na literatura, um dos casais mais lembrados, certamente, é Romeu e Julieta, do William Shakespeare. O amor entre eles era proibido pelas as famílias rivais. E, mais uma vez, a dramaticidade impera. O fato do final ter sido trágico foi fundamental para o sucesso da história. Se Romeu e Julieta tivessem um final feliz, com certeza não teria tanto impacto e a peça não seria uma das mais importantes do mundo. Famílias rivais também interferem no amor, no livro, por exemplo, Amor de Perdição, que foi escrito pelo Camilo Castelo Branco, publicado em 1862, e o livro é um dos mais importantes durante a fase do romantismo em Portugal. Diferenças raciais atrapalham o amor de Martim e Iracema.
José de Alencar. Diferenças sociais impedem o amor do Morro dos Ventos Uivantes, da Emile Brontë. A dificuldade também pode surgir entre duas pessoas quando uma delas é comprometida. É o que a gente chama de amor clandestino. Ou seja, há um triângulo amoroso diante dessa situação. Como exemplo, nós temos o Grande Gatsby, do Fitzgerald, Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, que deu a ele o Prêmio Nobel de Literatura, As Pontes de Madison, do Robert James Waller. E um livro que eu quero destacar nesse setor é Anna Karenina, do Lev Tolstói. Ana é uma personagem, uma aristocrata casada, mas sente-se vazia, abandona tudo para seguir um novo amor. O livro começa com uma frase que ficou marcante. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. E para a literatura, são justamente essas diferenças que fazem o livro ser um sucesso. Às vezes, existe uma história básica semelhante, mas com alguns ingredientes que tornam a história única. Agora, a maneira de se contar a história é que é o fator essencial para a qualidade do livro. Muitas histórias têm pontos em comum. Por exemplo, muito antes do Romeu e Julieta, existia uma famosa lenda celta da Idade Média, que é a história de Tristão e Isolda. Tristão era um cavaleiro que ama Isolda, mas ela se casa com o rei. E diante desse romance, o Tristão é banido do reino. Algum tempo depois, ele é mortalmente ferido por uma lança e ele manda que busquem Isolda. Mas ele morre, acreditando que Isolda não queria vê-lo. E Isolda, quando chega, encontra Tristão morto e acaba morrendo de tristeza. A história inspirou a ópera de Wagner e a cena final lembra um pouco Romeu e Julieta. Provavelmente o que o Isolda teve foi um ataque cardíaco, mas a lenda fala que ela morreu de tristeza. Morrer de tristeza fica muito mais romântico. No auge do romantismo, era até charmoso morrer de amor. Mas existe uma explicação médica para isso, que é a síndrome do coração partido. Diante de uma perda muito grande, um impacto muito forte, o corpo produz mais adrenalina, mais cortisol, e esse excesso entope as artérias coronárias, prejudica a circulação sanguínea e pode até desencadear um infarto. Na Idade Média, por volta do século XII, havia chamado um outro tipo de amor, que é o amor cortês. Era um tipo de jogo amoroso onde o cavaleiro cortejava uma mulher casada que ele idealizava. O amor não se concretizava em termos físicos, mas servia para que o marido se sentisse orgulhoso de ter uma mulher desejada e a mulher também se sentia endeusada. Então, esse amor cortês foi base de muitas novelas de cavalaria. Só que, com o tempo, a literatura percebeu que se houvesse uma traição de fato, aumentava a dramaticidade. Um exemplo clássico é As Brumas de Avalon, de Marion Bradley. A Guinevere é a esposa do rei Arthur, mas acaba se apaixonando por Lancelot, que é o chefe da cavalaria real. E o amor entre eles foi tão dramático que levou à ruína do Camelot. Por outro lado, muitas vezes na literatura, é interessante deixar o leitor ficar na dúvida. Houve mesmo traição? Por exemplo, no livro Dom Casmurro, Machado de Assis,
A dúvida se Capitu traiu de fato ou se foi imaginação do Bentinho é um forte elemento que tornou esse livro tão marcante. A dúvida do personagem começou a surgir devido ao ciúmes. E ciúmes que também aparece no relacionamento de Otelo com Desdémona, personagens criados pelo Shakespeare. E o ciúmes aqui é reforçado por outros elementos: inveja, traição, intriga. Eu falei do amor cortês, na Idade Média. O amor cortês pode ter sumido, mas o amor idealizado, não. No amor idealizado, quem está apaixonado não consegue realizar seu sonho de estar com a pessoa amada. Essa pessoa amada é vista como algo inatingível. A pessoa é endeusada e muitas vezes a ela é atribuída características que ela não possui. Uma perfeição que ela não tem faz parte da imaginação. Um clássico exemplo é O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. O personagem florentino leva 50 anos para conquistar a sua amada Firmina. Essa história, segundo o próprio Gabriel Garcia Marques, é inspirada na história dos seus pais. Mas esse tempo de de espera de 50 anos para conquistar a sua amada pode servir para uma boa reflexão. Isso pode ser visto como uma perseverança para conquistar o amor verdadeiro, ou pode ser visto como uma obsessão, pois ele passou quase toda a sua vida à espera desse amor. E nesse amor idealizado, nós também temos outros exemplos. Marília de Dirceu, no poema lírico do Tomás Antônio Gonzaga, o Dom Quixote, de Dulcinea, no livro Miguel de Cervantes, o Guarani, de José de Alencar, com o índio Perico, a devoção dele para a Ceci, que era uma filha de fidalgo. Nós temos também o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que é um bom exemplo. E, às vezes, eu acho interessante incluir esse livro aqui, porque, às vezes, o próprio escritor não imagina a força que um personagem pode ter. O título inicial do livro, do Victor Hugo, era Notre Dame de Paris. Na sua origem, o Victor Hugo escreveu com a intenção de despertar a necessidade de se conservar a Catedral de Notre Dame. Mas logo de início, o personagem Corcunda atraiu a simpatia do leitor. E por isso, quando foi traduzido para a língua inglesa, 2 anos depois, o editor tirou um pouco a parte descritiva da catedral e o Corcunda teve destaque. E o nome do livro ficou como sendo O Corcunda de Notre Dame. O Quasímodo é um homem corcunda, ele é coxo, ele é surdo, ele guarda os sinos da catedral e protege a Esmeralda, que é uma cigana, tida também como feiticeira. Esse livro foram feitas várias adaptações no cinema, o desenho do Walt Disney romantiza e alivia um pouco a história, mas o livro, como alguns outros livros de amores meio que impossíveis, não teve um final feliz. Aliás, a literatura tem uma atração pelo amor trágico. Se Romeu e Julieta teve um final trágico, um outro livro é mais trágico ainda. Ele foi publicado em 1774 e funda o romantismo na literatura. O Werther é apaixonado por Charlotte, só que ela está noiva do seu melhor amigo. E a história vai se desenrolando com um sentimento de culpa e de desespero, até que o jovem não aguenta mais e acaba se matando. O impacto dessa obra foi tão grande que gerou uma onda de suicídios no período em que foi lançada. O final trágico dos livros costuma ser a morte de um dos personagens. Por exemplo, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho,
que originou a famosa ópera La Traviata, do Giuseppe Verdi, Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, que aborda a tuberculose. Aliás, a literatura produzida durante os séculos 18 e 19 está fortemente associada à tuberculose. Ela era vista como uma doença romântica e, durante muito tempo, era identificada como uma doença característica de poetas e intelectuais. Na época, não se sabia exatamente a causa da doença e ficava-se na dúvida se a pessoa era romântica e, por isso, adquiria tuberculose, ou se ela tinha tuberculose e, por isso, ficava romântica. Em 1882 é que foi identificado o bacilo de Koch como agente causador da tuberculose, mas só em 1940 que se descobriu um antibiótico eficaz para o tratamento. E por isso muitas personalidades importantes, tanto na literatura como na música, foram acometidos dessa doença. Apesar de grandes ícones da literatura abordarem o amor não realizado, que foi o que eu mais ou menos comentei até agora, é óbvio que o amor correspondido também atrai os leitores. Mas para ser literário e ter dramaticidade, normalmente esse amor tem que enfrentar muitas dificuldades. Dificuldades não só para ficar juntos, mas principalmente para o casal enfrentar juntos as atribulações, um ajudando o outro a superar alguns problemas. Então, nós temos, sim, muitos livros que abordam o amor e tem final feliz. Ainda bem, né? Por exemplo, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, Senhora, José de Alencar, Escrava Esaura, do Bernardo Guimarães, A Bela e a Fera, Gabriele Barbot, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, com a Bibiana Terra e o Rodrigo Cambará, O Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Então, nós temos também livros com finais felizes. Mas nós não podemos esquecer que não existe só o amor entre um homem e uma mulher. Existe também amor familiar, histórias que reforçam os laços familiares e o sentimento que existe entre os membros da família, sejam irmãos, entre pais e filhos. E aqui nós temos assim alguns livros que reforçam muito a figura da mãe, que vive em função dos filhos. Então, por exemplo, nós temos As Mulherzinhas, da Luísa Meia Alcott. Nós temos a Dona Xepa, do Pedro Bloch. E o clássico Éramos Seis, da senhora Dupré. Finalmente, também vale lembrar o amor pela pátria. Gonçalves Dias declara seu amor ao Brasil com os versos Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quando se fala de amor, vem logo à nossa mente que ele se relaciona com o romantismo. E o Gonçalves Dias foi o principal representante da primeira geração do romantismo do Brasil. E eu vou aproveitar aqui para salientar que a poesia romântica no Brasil pode ser dividida didaticamente em 3 fases. A primeira geração romântica, que é a exaltação da natureza, da liberdade, é a época próxima à independência do Brasil. Então tem a religiosidade, a figura do índio, sentimentalismo, nacionalismo, uma identidade nacional brasileira. Principal representante, Gonçalves Dias. A segunda geração do romantismo no Brasil é uma geração mais ultra-romântica, com saudosismo, egocentrismo, sofrimento amoroso, idealização do amor, um certo exagero sentimental e até depressão.
Representantes, nós temos Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo vai ser, inclusive, um tema da nossa terceira parte desse nosso encontro, que o Carlos Nancimbene vai comentar conosco. E a terceira geração, então, do romantismo no Brasil, sai do individualismo e passa a ter um cunho social. E o maior representante é Carlos Castro Alves, com os poemas que abordam a escravidão, a liberdade, a igualdade, o abolicionismo. Então, hoje eu citei alguns livros referentes ao amor, e eu enfatizei mais os livros em prosa. Mas a poesia é realmente o gênero literário que mais entra em sintonia para falar sobre as diversas formas de amor. E eu vou encerrar essa minha apresentação com um trecho de um soneto, o soneto número 17, do Pablo Neruda, que fala assim: Assim te amo, porque não sei amar de outra maneira, senão assim, deste modo em que não sou nem és. Tão perto que a tua mão sobre o meu peito é minha, tão perto que se fecham teus olhos com o meu sonho. Então eu agradeço muito a atenção de vocês e agora eu convido para dar seguimento ao nosso encontro, Rodolfo Stivili Filho, que vai falar sobre um conto, o conto O Retorno. Muito obrigada. Vamos lá. Desde sempre escreveu-se sobre o mar. Grandes escritores dedicaram-se ao tema. Histórias verídicas, lendas, relatos de aventura ou simplesmente histórias dos que vivem à beira dele. Homero, Camões, Verne, Maupassant, Stevenson, Borges, Hemingway, Garcia Marques, os inevitáveis Conrad de Melville, para citar somente alguns. Aqui no Espaço Civile narraremos alguma dessas histórias. Nesta tarde, um conto sobre os que estão à beira do mar e que de alguma forma vivem dele. O Retorno, Guy de Maupassant. Ele foi publicado pela primeira vez no jornal Le Gaulois em 28 de julho de 1884 e reeditado na coletânea Yvette no mesmo ano. Henri-René Albert Guy de Maupassant, ou simplesmente Guy de Maupassant, nasceu em Tourville, na França, em 5 de agosto de 1850. Faleceu no manicômio pouco antes de completar 43 anos em Paris, em 6 de julho de 1893, após tentativa de suicídio originada de perturbações causadas pela sífilis que o atormentou por mais de uma década. Está enterrado no cemitério de Montparnasse. Foi escritor, poeta e jornalista com predileção por situações psicológicas e de crítica social. Além de inúmeros romances e peças de teatro, é considerado o maior escritor francês de contos, tendo escrito 300 deles, sendo os mais significativos A Pensão Tellier e O Horla. Inspirado por Flaubert, foi contemporâneo de Edmond de Goncourt e Stéphane de Mallarmé. A história. Esse conto é situado em uma pequena aldeia à beira-mar. A senhora Martin Lévesque casou-se 2 vezes e teve vários filhos. Vive na costa da Normandia com seu segundo marido, Lévesque, um pescador. Certo dia, quando Lévesque saiu para trabalhar, um desconhecido ronda sua casa, o que lhe inquieta muito. A partir daí, desenvolve-se a narrativa, que apesar de triste, tem um final surpreendente. Vamos a ela. O Retorno. O mar chicoteia a costa com sua vaga curta e monótona. Pequenas nuvens brancas passam velozes pelo grande céu azul, carregadas pelo vento rápido como pássaros.
e a aldeia, na dobra do vale que desce em direção ao oceano, se aquece ao sol. Bem na entrada, a casa dos Martin Levesque, isolada ao lado da estrada. É uma pequena residência de pescador com muros de tijolo e telhado de colmo, enfeitado com íris azuis. Um jardim do tamanho de um lenço, onde nascem cebolas, alguns repolhos, salsa, salsinha, cresce em frente à porta. Uma sebe o cerca ao longo do caminho. O homem foi pescar e a mulher, em frente à casa, conserta as malhas de uma grande rede marrom estendida sobre o muro como uma imensa teia de aranha. Uma garota de 14 anos, na entrada do jardim, sentada sobre uma cadeira de palha inclinada para trás e apoiada de costas na parede, remenda a roupa, uma roupa de pobre, cerzida já várias vezes. Uma outra menina, um ano mais jovem, embala em seus braços uma pequena criança, ainda sem gestos e sem palavras. E 2 pirralhos de 2 e 3 anos, o traseiro na terra, cara a cara, jardinam com suas mãos desajeitadas e se jogam punhados de poeira aos rostos. Ninguém fala. Só o pimpolho que tentam fazer adormecer chora de forma contínua. E os cravos formam, ao pé do muro, um belo ramalhete de flores brancas, sobre o qual volteia um enxame de moscas. A menina que costura perto da entrada chama de repente. Mamãe! A mãe responde. O que há? Ele está aí de novo. Elas estão inquietas desde manhã, pois um homem ronda em torno da casa. Um velho homem com aparência pobre. Elas o perceberam quando foram acompanhar o pai até seu barco. Ele estava sentado em uma vala em frente à porta deles. Depois, quando retornaram da praia, o encontraram ali, olhando para a casa. Ele parecia doente e muito miserável. Não havia se mexido durante mais de 1 hora. Depois, vendo que o consideravam como um malfeitor, se levantou e partiu, arrastando uma perna. Mas logo elas ouviram retornar com seu passo lento e cansado. Ele se sentou um pouco mais longe desta vez, como para espiar. A mãe e as meninas tinham medo. A mãe, sobretudo, se preocupava, pois era naturalmente receosa, e seu homem, Levesque, não iria voltar do mar antes do cair da noite. Seu marido se chamava Levesque. Ela a chamavam Martin. E assim os batizaram de Martin Levesque. Eis por quê. Ela havia casado em primeira núpcias com um marinheiro chamado Martin, que ia todos os verões pescar bacalhau em Terra Nova. Após 2 anos de casado, ela teve dele uma menina e estava ainda grávida de 6 meses quando a embarcação que levava seu marido a 2 irmãs, 3 mastros de Dieppe, desapareceu. Nunca mais se teve notícias. Nenhum dos marinheiros que nela estavam retornou e assim o barco foi considerado perdido, corpos e bens. A Martin esperou seu homem durante 10 anos, criando as 2 filhas a duras penas. Depois, como era valente e uma boa mulher, Levesque, um pescador da região, viúvo com um filho, a pediu em casamento. Ela aceitou e teve dele mais 2 filhos em 3 anos. Eles viviam penível e laboriosamente. O pão era caro e a carne praticamente desconhecida na residência. Por vezes, no inverno, durante os meses de borrasca, eles se endividavam na padaria. As crianças, no entanto, eram saudáveis. As pessoas diziam, são brava gente os Martin Levesque. A Martin é forte nas adversidades e Levesque não há igual na pesca. A menina sentada na porteira retomou. Parece que ele nos conhece. É talvez um pobre qualquer de Épreville ou de Osebosque. Mas a mãe não se enganava. Não é ninguém da região, com certeza. Como ele não se mexia mais do que um pau e que fixava seus olhos com obstinação na casa dos Martin Levesque, a Martin se enfureceu e, com o medo transformado em bravura, pegou uma pá e saiu à porta. O que você faz aí? Gritou ela ao vagabundo. Ele diz com voz rouca, estou tomando ar fresco. Estou lhe incomodando? Ela respondeu, por que você está espionando em frente à minha casa? O homem replicou, não estou fazendo mal a ninguém. Não é permitido sentar na rua? Não tendo nada a responder, ela entrou em casa.
O dia passou lentamente. Por volta de meio-dia, o homem desapareceu, mas retornou às 5 horas. Não foi mais visto ao anoitecer. Lévesque retorna ao cair da noite. Explicam-lhe a situação e ele conclui: deve ser um bisbilhoteiro. E se deita sem preocupação, enquanto sua companheira pensava neste andarilho que a contemplou com olhos estranhos. Quando o dia veio, havia um forte vento, e o pescador, vendo que não poderia sair ao mar, ajuda sua mulher a remendar as redes. Lá pelas 9, a filha mais velha, uma Martin, que havia ido buscar o pão, entra correndo, a cara assustada, e grita: mamãe, ele voltou! A mãe se emociona e, pálida, diz a seu homem: vai falar com ele, Lévesque, para que ele pare de nos espiar, pois já está me dando nos nervos. E Lévesque, um marinheiro forte, de rosto cor de tijolo, a barba grossa e vermelha, olho azul com um ponto negro, pescoço forte, sempre envolto em um agasalho de lã por receio do vento e da chuva em mar alto, sai tranquilamente e se aproxima do andarilho. E se puseram a conversar. A mãe e as crianças os olhavam de longe, ansiosos e trêmulos. De repente, o desconhecido se levanta e vem com Lévesque em direção à casa. A Martin, assustada, recua. Seu homem lhe diz: lhe dê um pouco de pão e um copo de cidra. Ele não mastigou nada desde anteontem. E os dois entraram na sala, seguidos pela mulher e as crianças. O andarilho se sentou e começou a comer, a cabeça baixa sob todos os olhares. A mãe, de pé, o contemplava. As duas mais velhas, as Martin, coladas à porta, uma carregando o caçula, plantavam sobre ele seus olhos ávidos, e os dois miúdos, sentados nas cinzas da chaminé, pararam de brincar com a panela negra, como que para também contemplar esse estranho. Lévesque, tendo pegado uma cadeira, pergunta: então, você vem de longe? Venho de 7. A pé, assim? Sim, a pé. Quando não se tem recursos, é o jeito. E vai para onde? Até aqui. Conhece alguém por aqui? É possível. E se calam. Ele come lentamente, apesar da fome, e bebe um gole de cidra após cada bocado de pão. Tinha um rosto desgastado, enrugado, encovado e parecia ter sofrido bastante. Lévesque lhe pergunta bruscamente: qual é seu nome? Ele responde sem levantar o nariz: me chamo Martin. Um estranho arrepio sacode a mãe. Ela avança um passo como que para ver mais de perto o vagabundo, para em frente a ele, os braços pendentes, a boca aberta. Ninguém dizia mais nada. Lévesque enfim retoma: você é daqui? Ele responde: sou daqui. E como enfim ele levanta a cabeça, os olhos da mulher e os seus se encontram e se fixam, embaralhados, como se os olhares tivessem se enganchado. E ela pronuncia de repente, com uma voz mudada, baixa, trêmula: é tu, meu homem. Ele articula lentamente: é eu. Ele não se mexe, continuando a mastigar seu pão. Lévesque, mais surpreso que emocionado, balbucia: é tu, Martin? O outro diz simplesmente: sim, é eu. E o segundo marido pergunta: e de onde que tu vem? O primeiro conta: da costa da África. Nós encalhamos sobre um banco de areia. Nós 3 nos salvamos: Picard, Vatibel e eu. Depois fomos pegos por selvagens que nos aprisionaram por 12 anos. Picard e Vatibel morreram. Foi um viajante inglês de passagem que me pegou e me conduziu a 7. E aqui estou. A Martin se pôs a chorar, o rosto no avental. Lévesque fala: que vamos fazer agora? Martin pergunta: é tu o homem dela? Lévesque responde: sim, é eu. Eles se olham e se calam. Então, Martin, olhando as crianças em círculo em torno dele, mostra com um movimento de cabeça as 2 meninas. É as minhas? Lévesque diz: é as tuas. Ele não se levanta, não as abraça, ele constata somente: meu Deus, como estão grandes. Lévesque repete: que fazemos? Martin, perplexo, continuava sem saber. Enfim, ele se decide: eu farei conforme tua vontade. Não quero te prejudicar.
mas é complicado mesmo assim, devido à casa. Eu tenho 2 crianças, você tem 3, então cada um com os seus. A mãe delas é tua? É minha? Eu concordo com o que tu quiser, mas a casa é minha. Foi meu pai que me deixou e aqui nasci e tenho os papéis no cartório. A Martã continuava a chorar com pequenos soluços escondidos no pano azul do avental. As 2 meninas maiores se aproximam e olham o pai com inquietação. Ele havia acabado de comer e diz por sua vez: que fazemos? Lévesque tem uma ideia. Vamos até o padre, ele decidirá. Martã se levanta e, como ia na direção de sua mulher, ela se joga em seu peito soluçando. Meu homem, você aqui? Martã, meu pobre Martã, você aqui? E ela o abraça, atravessada bruscamente por um sopro do passado, sacudida por recordações que lhe lembravam seus 20 anos e os primeiros abraços. Martã, emocionado também, a beijava sobre sua touca. Os 2 moleques, dentro da chaminé, se puseram a gritar juntos ao ouvir chorar a mãe. E o caçula, nos braços da segunda dos Martã, clama com uma voz aguda, como um falso pífano. Lévesque, de pé, esperava. Vamos, diz ele, precisamos pôr as coisas em regra. Martã solta sua mulher e, como ele olhava suas 2 filhas, a mãe lhes diz: ao menos, dê um beijo em vosso pai. Elas se aproximam ao mesmo tempo, os olhos secos, um pouco temerosas, e ele as beija uma após a outra nas 2 bochechas com um grande beijo de camponês. Vendo-se aproximar esse desconhecido, o pequeno menino lança gritos tão penetrantes que quase tem convulsões, e os 2 homens saem juntos. Como eles passavam em frente ao café do comércio, Lévesque pergunta: e se tomássemos um trago? Eu aceito, diz Martã. Eles entram, sentam-se no local, ainda vazio, e Lévesque grita: ei, Chico, 2 doses, da boa. O Martã voltou. Martã, você sabe, o da minha mulher. Martã, o das 2 irmãs, o que estava perdido. E o dono do bar, 3 copos em uma mão, um garrafão na outra, se aproxima, barrigudo, sanguíneo, inchado de gordura, e pergunta com ar tranquilo: puxa, voltou, Martã? E Martã responde: voltei. 28 de julho de 1884. Vamos agora ouvir Carlo Nascimbene, que vai falar sobre um tema muito interessante de um autor basicamente quase da mesma época. Vamos lá, Carlos, vamos trocar aqui de lugar. Deixa eu me arrumar aqui. Um minutinho. Precisa fechar a porta por causa do ar. Aqui. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Quero agradecer a Márcia e ao Rodolfo pela apresentação deles, que criam um contexto para aquilo que eu vou falar. De certa forma, o povoado de 1884 poderia ser o povoado que eu vou narrar na minha história aqui entre 1848 e 1852. Quero agradecer também os vários convidados que compareceram hoje, estão online, alguns amigos, alguns escritores, cineastas, enfim, o pessoal que vai incorporando o nosso clube de leitura, que é um local de civilidade, de discussão prazerosa, e eu convido todos no final a dizerem alguma coisa sobre o que falamos ou sobre o que quiserem dizer. Eu devo dizer que é o seguinte: eu conheci o Álvares de Azevedo quando eu estudava no ginásio. Eu fiquei doido com o Álvares de Azevedo. Noites na Taverna foi uma coisa que me marcou demais, com seus naufrágios, suas histórias de amor, de crimes, enfim. E eu, mais tarde, resolvi fazer um filme sobre o Álvares de Azevedo. E pesquisei muito. E no meio dessa pesquisa eu encontrei um ensaio do Mário de Andrade chamado Amor e Medo. É um dos ensaios mais cultuados do Mário de Andrade, sobre os românticos. E tem um foco especial
no Álvares de Azevedo. Foi publicado no livro Aspectos da Literatura Brasileira. Pois bem, o Mário de Andrade conseguiu detonar o meu herói, que passou de fora da lei a playboy filhinho de mamãe mimado. Eu vou ler algumas frases que me marcaram nesse ensaio do Mário de Andrade. Ele diz: Álvares de Azevedo fez tudo em suas obras para passar por libertino e farrista, blasona de conhecedor dos vícios, mas dentre os vícios escolhe o que não é vício. Também se arrota manchado por todas as maldades do mundo. Tudo isso são falsificações sistematizadas inconscientemente. Fizera da própria vida que cantou em verso e prosa e imaginava ser a dele uma falsificação de teatro. Minha convicção é que o paulista não teve apenas temor, mas uma verdadeira fobia do amor sexual. Ficou tímido ao mesmo tempo que o amor sexual lhe repugnava. Foi esse o jeito que o rapaz descobriu para disfarçar seu medo e evitar a coreografia do amor. É mesmo de espantar a insensibilidade, a indiferença sexual com que ele trata a mulher nas suas cartas de São Paulo. Bom, para chegar a ideias como essa, que produziram um grande efeito em mim, o Mário de Andrade analisou alguns poemas e textos de Álvares de Azevedo. Mas o principal são as cartas. Eu sugiro que vocês leiam o ensaio, o texto do Mário de Andrade, que foi reverenciado pelo Antônio Cândido e obra de estudo do Instituto de Estudos Brasileiros, ou seja, um texto que não se costuma contrariar. Eu vou ler agora 2 trechinhos de cartas do Álvares de Azevedo, selecionadas para o estudo pelo Mário de Andrade. Diz o Álvares de Azevedo: Segunda-feira fui a um baile dado pelo Sr. Souza Queiroz. Todas as salas estavam com lustre, o ar embalsamado de 1000 cheiros, tanto de flores como de essência. Mas, contudo, São Paulo nunca será o Rio. Ali estavam o que chamavam por aqui moças bonitas. Haviam com vestidos de veludo a presidenta e a viscondessa de Monte Alegre. Haviam, além destes, vestidos de cetim sem escumilha por cima. Havia de chita e caça com listas de seda de chalim, etc. Podemos estranhar um rapaz que vai ao baile e comenta as roupas e não as garotas. Mas é preciso considerar que o trecho é de uma carta de 30 de agosto de 1844, quando Álvares de Azevedo tinha 13 anos de idade, e viera a São Paulo na casa dos tios. É uma carta à mãe que o educava grudado na saia. O segundo trecho que eu selecionei diz: Agora que vieram as luvas, é que me acharão pouco disposto para bailes, tanto que não pretendia ir tão cedo a bailes em São Paulo. A razão é muito simples. A terra de São Paulo, tirando-se 4 ou 5 famílias, pode chover-lhes o dilúvio da grandíssima injustiça. Só com essas famílias danço eu. Pela morte de Dona Joana, 3, a saber, do Cláudio, os Xavier e os Billier, não irão a bailes tão cedo. E ir a bailes para dançar com estas bestas minhas patrícias, que só abrem a boca para dizer asneiras, acho que é tolice. Não julgue vosmecê que falo com exageração. A moça, senão a mais bonita, a estátua, a mais perfeita em tudo, uma belisária mineira, é uma estúpida que diz: nós não sabe dançar, porque... etc. Esse trecho é de uma carta escrita em 4 de agosto de 1848, quando Álvares já tinha a velhice dos 17 anos e estudava na Academia de Direito. Mas talvez não seja tão estranho um poeta, cultor da nossa língua, não querer dançar ouvindo asneiras ditas nessa linguagem, especialmente porque sua comparação acontece com os bailes do Rio de Janeiro, onde sua família frequentava. Comentando outro trecho, Mário de Andrade diz que ele femininamente presta mais atenção a cetins e escumilhas que a corpos gostosos da gente apertar na valsa. Ou seja, detonou com o meu herói, que eu pretendia transformar em ícone da rebeldia nesse filme que eu pretendia realizar.
Meu personagem saiu do radar e não merecia mais a pesquisa que realizara para o filme. Mas em 2004, quando São Paulo completou 450 anos na comemoração desse aniversário, eu encontrei um texto que começou a mudar novamente a minha visão. O texto de Nicolau Sevchenko, o historiador, apresenta o povo que vivia nas franjas da cidade, ou vila, de São Paulo, que tinha 22 mil habitantes na época de Álvares, nos anos 1850. Eram mamelucos, independentes, barra pesada, descendentes e herdeiros do português João Ramalho e de Bartira, filha do cacique Tibiriçá, e de todas as conjugações consentidas ou não entre homens europeus e mulheres indígenas. Para ter uma ideia de quem descendem esses mamelucos, vou ler um texto escrito por um pirata, François Froger, que passou por São Paulo em 1695. Esta cidade, a 10 léguas do litoral, nascida da união de bandidos de todas as nações, que formam uma república onde não se reconhece um governador. Desculpem. Nessa república, cercada por altas montanhas, não se entra nem sai sem passar por um desfiladeiro guardado vigorosamente, pois os paulistas, além de temerem o ataque dos índios em guerra, temem que seus escravos fujam. O povo da cidade costuma sair em grupos de 40 ou 50, armados de arcos, flechas e espingardas, que manipulam com rara destreza, e atravessar até o Rio da Prata ou até o Amazonas. 4 ou 5 meses depois, trazem mais de 500 escravos. Tocados como bois, depois de domesticados, são empregados no cultivo da terra ou na mineração do ouro. Os paulistas encontram em tal quantidade que o rei de Portugal, a quem mandam o quinto, tira de 800 a 900 marcos por ano. Pagam esse imposto não por medo, mas sim por costume herdados de seus pais, pois são mais poderosos que o rei e, para se livrarem dos governadores, afirmam cuidar melhor dos interesses reais. Os paulistas não são súditos do rei, mas sim tributários, o que lhes permite livrar-se desse jugo quando for conveniente. Esses bandidos, como somente um pirata, seu companheiro espiritual, consegue descrever, eram mais poderosos que o rei. Eles criaram uma língua própria, a língua geral, um dialeto que permitia conversar com indígenas e portugueses e que foi perdido, transformado na linguagem caipira. Eu passei então a imaginar os filhinhos de papai que estudavam na Academia de Direito versus esse povo que ainda sobrevivia ao redor distante. Isso continuou até o momento em que eu li todas as cartas de Álvares de Azevedo, escritas para sua mãe e para seu amigo e confidente Luiz Antônio da Silva Nunes, e percebi como a visão que deduzi do texto de Marina Andrade era injusta. Os trechos selecionados no estudo de Marina Andrade incluíam, como disse, frases escritas entre 1844, quando Álvares tinha 12 para 13 anos, mescladas com outras de 1848 entre 1848 e 1851, quando ele tinha entre 16 e 20 anos. Trechos colocados em sequência, criando a ideia de um contínuo. Agora imaginem um garoto com 16 anos, saindo de casa na capital do Império, Rio de Janeiro, com 137 mil habitantes, partindo para uma cidadezinha numa região com 22 mil pessoas. Ele se correspondia com a mãe, Maria Luísa Carlota Silveira da Mota, que tinha modos da corte e realizava saraus num salão onde recebia a intelectualidade. Era um menino prodígio que assombrou os professores do Colégio Stoll aos 8 anos de idade e continuava aos 14 no Colégio Pedro II. Eu acredito que esse garoto tinha de mostrar como ainda era um querido filho, e assim escrevia para a mãe, que retransmitia ao pai, Inácio Manuel Álvares de Azevedo, desembargador, monarquista, furando os cercos da sociedade nobiliárquica carioca e desenhando uma carreira jurídica para o filho. As cartas de Álvares para seu amigo Luiz Antônio da Silva Nunes têm outro tom. Revelam uma amizade profunda e são mais fiéis ao que ele provavelmente era, ou como se sentia. E como era
e o que sentia Álvares de Azevedo. Só podemos imaginar. Por isso o título dessa apresentação que eu estou fazendo, Imaginando Álvares de Azevedo. Eu tenho como ideia o seguinte: o que pode fazer um garoto escapado das regras familiares do Rio de Janeiro, solto na Pauliceia, estudando na academia, a não ser confraternizar com seus companheiros e brigar pelo país que nasce? Em 1848, Álvares chega em São Paulo para estudar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e teve aula com o conselheiro Brotero, José Maria de Avelar Brotero, advogado, primeiro professor da Academia de Direito de São Paulo. Lecionou e administrou ali por 43 anos, entre 1828 e 1871. Seu sobrenome foi sugerido por um tio botânico, do grego brotos, que quer dizer mortal, e eros, amor. Brotero, amor mortal. Álvares estudou com ele a única matéria do primeiro ano, Direito Natural Público e Análise da Constituição do Império. A primeira Constituição brasileira, do Império Brasileiro, teve uma história no mínimo palpitante. Dom Pedro I invadiu a Constituinte e decidiu ensinar a seus comandados do Partido Português como escrever a Carta Magna, principalmente para manter a hereditariedade do poder e ter o controle do veto na briga entre radicais e conservadores. E havia 22 padres na Constituinte. Discutia-se igreja e Estado, direito canônico. Nosso país estava nascendo e era preciso um arcabouço de leis e instituições para mantê-lo em pé. Então imaginem esse garoto com 16 anos chegando ao Viralejo ao longo de um riacho com fazendas de chá, o rio Anhangabaú, onde os sapos eram famosos pela cantoria. As moças viviam trancadas em casa e a academia formava homens para gerir as necessidades legais do poder e administrar as fortunas. Ele acomoda-se na casa do seu tio José Inácio Silveira da Mota, advogado, professor da academia, deputado provincial, deputado geral, senador, membro do Partido Liberal. Faz amizades, estuda muito e convive com duas figuras centrais, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, e Rafael Tobias de Aguiar. Ela casou aos seus 15 anos, teve 3 filhos e o marido esfaqueou-a, acusada de traição. Venceu-o nos tribunais, graças à ajuda de Pedro I, seu amante por 7 anos e com quem teve mais 5 filhos. Expulsa da corte pela chegada da nova imperatriz Amélia, voltou para São Paulo e uniu-se com Tobias de Aguiar. Isso em 1833. Mas ela casou-se com ele apenas em 1842, 9 anos depois, e com separação de bens. Domitila e Tobias tiveram 6 filhos. Ela, ferina, astuta, negociadora, guerreira. Ele, brigadeiro honorário do Império. Fundador da Guarda Municipal de São Paulo, figura articuladora do poder, deputado provincial, deputado-geral, presidente da província, líder liberal que se aquartelou em Sorocaba, juntamente com Diogo Antônio Feijó, lutando pela Revolução Liberal em 1842, vencido por Caxias, que defendeu a monarquia. A Marquesa e o Brigadeiro recebiam muita gente, e para termos uma ideia do ambiente musical da cidade, das ruas, nas ruas e nos saraus, nos salões, nós vamos ouvir agora o lundu Chá Preto Sinhá, de Elias Álvares Lobo, compositor que nasceu em 1834 em Itu e faleceu em São Paulo em 1901. Quem vai cantar é o Sandro Bodilon. Vamos lá. Sinhazinha ontem de tarde perdeu as cores mimosas. Ai, quanto mais o sol arde, mais se desbotam as rosas. Sinhazinha, meu amor, vale a pena, regue a flor. Sinhazinha, meu amor, vale a pena, regue a flor. Sinhazinha, meu amor,
vale a pena, regue a flor, sinhazinha, meu amor. Vale a pena, regue a flor. Aí tem rosca fina, chá preto, aqui está, receia mofina. Não toma, sinhá, não toma, sinhá. Sinhazinha, meu amor, vale a pena, regue a flor. Sinhazinha, dê-me a flor, dou-lhe em paga o meu amor. Esses saraus na Casa da Marquesa eram muito concorridos e vinham artistas, músicos, enfim, era um ambiente de muita articulação política por causa do Brigadeiro Tobias, que comandava a política local, por causa dela, da sua influência. Existia uma aspiração a participar da corte, enfim, tudo isso. E essa malandragem aqui da Sinhazinha, dessa canção do Elias Álvares Lobo, eu acho que retrata bem aquele momento. Bom, passado esse ano de 1848, o ano da chegada de Álvares e a adaptação dele aqui na cidade, ele começou a articular suas poesias e textos dramáticos, também estudos literários. Todo esse material é facilmente lido na internet. Eu sugiro busca no site Domínio Público, do Governo Federal, e também no site da Biblioteca Mindlin. Há muitos livros de Álvares de Azevedo, muitos estudos também. Para seguirmos formando uma ideia da cidade, essa cidade que a gente conseguiu ter uma ideia em função disso que foi apresentado até agora, eu selecionei uma carta escrita pelo Álvares de Azevedo ao seu amigo Luiz Antônio da Silva Nunes, em julho de 1848, 2 meses antes dos 17 anos. Ele nasceu em 12 de setembro de 1831. Diz a carta do Álvares de Azevedo. Era noite quando voltamos. O céu estava nublado, escuro. Só se viam, de um amarelo avermelhado, a estrada, até uns 20 passos, perder-se no escuro das matas negras. Parecia uma ponte e um lago de tinta. E além, lá ao longe, se levantava a cidade negra, e os lampiões, abalados pela ventania, pareciam esses meteoros efêmeros que se levantam dos paludes, e que as tradições do norte da Europa julgavam espíritos destinados a distrair os viandantes, a correrem sobre o pântano imenso e preto, ou estrelas de fogo, faíscas de alguma fogueira do inferno, semeadas sobre o campo negro, e do outro lado, à minha esquerda, uma barra vermelha se estendia, formando do lado do poente um segmento de círculo no horizonte, e semelhava um reflexo de um incêndio imenso que alastrasse um lado do globo. Eu parei o cavalo e admirei. Tinha ido com outros, e tendo galopado, os outros ficaram-me no caminho. Parei e admirei esse espetáculo belo, essas nuvens cor de cinza e esfumaçadas, esse céu ermo de estrelas, e a brisa balsâmica embatia e sacudia estremecendo as capoeiras, e silvava nas árvores, nos outeiros, e sozinha por entre a mudez da noite que se aproximava, uma ave desconhecida descantava seu hino do adeus ao dia que morrera nas trevas. Essa descrição é a vista da cidade, anoitecendo, desde a Várzea do Carmo, onde hoje, para quem conhece São Paulo, é onde se inicia a Radial Leste, ali aquele espaço do mercado municipal, um pouquinho mais para baixo. E o clima dramático que a envolve será uma das características do poeta. Eu gosto de imaginar que 1849 foi o ano em que Álvares de Azevedo se tornou senhor de si na cidade. Agrupou seus interesses e construiu a base de seu caminho literário. Desenvolveu o personagem símbolo, como o desconhecido, uma espécie de entidade que poderia ser Satã, e Macário e Penseroso, os dois personagens que são seu duplo, um devasso,
outro pensativo, na peça de teatro Macário. E penso também que foi o ano em que ele descobriu as tais figuras que viviam nas franjas da cidade, os tais bandidos que o pirata Froger descreveu. Nesse ano, 1849, Álvares mudou-se para o Arouche, periferia próxima, fora dos limites da colina. Existia uma São Paulo restrita aos limites da colina, marcada em 3 pontas: Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Francisco e a Igreja do Carmo. Um triângulo, uma colina, no alto da colina. Isso desde os anos 1600. Depois havia a periferia mais próxima, como a Chácara dos Ingleses, que é a atual bairro da Liberdade, e o Lavapés, atual bairro do Ipiranga. E a franja mais longínqua, como as várzeas do Tietê. Na colina trafegava uma mistura formidável de pessoas: quituteiras, lavadeiras, prostitutas, tropeiros, vendedores de frutas e verduras, mascates, entalhadores, ferreiros, oleiros, todos do povo mais pobre, mesclados aos homens da elite, menos ruidosos, menos numerosos. Juízes, procuradores, ouvidores, militares, escrivães, religiosos, fazendeiros de passagem, e entre um extrato e outro, taverneiros, mecânicos, professores, donos de vendas, alfaiates, relojoeiros, livreiros. Os estudantes de direito são um mundo à parte, sempre em torno de 150. Também são à parte e trancadas em casa as moças de família. Para paquerar, só nas procissões, nas missas ou nos bailes, vigiadas e com um comandante de pares. Os pais de olho ali fixo, e havia, em alguns bailes, comandantes que diziam: você dança com quem? Os brancos eram cerca de 11.000 pessoas, 50% da população, e havia 5.000 escravizados. Dentre esses, eu destaco os escravos de ganho, e havia muitos. Famílias pobres, mulheres abandonadas, viúvas, homens remediados que não podiam sustentar o escravo, tinham um, e o deixavam na rua para trabalhar nas piores condições, para ganhar algum dinheiro e entregar uma cota por dia, ou em dias combinadas, por isso o nome escravo de ganho. O escravo trabalhava, ganhava, pagava seu dono. A municipalidade cuidava de castigar os que não cumpriam o seu dever de ganho, e o cidadão, seu dono, podia requisitar a aplicação de 20 chibatadas. Álvares usa a cidade como cenário, mas quase não descreve essas pessoas. Eu gosto de pensar que ele conhece ou imagina ou pressente esse povo que vive mais distante da colina, que vive entre si e guarda seus costumes, sem ter de chamar a todos como senhorzinho ou nhonhô. Esse povo esparramado até os sertões de Jundiaí, onde a lei não chegava, ou até Cubatão pela estrada da maioridade. Vejam essa poesia chamada Minha Terra 1, que foi incluída no livro Lira dos 20 anos. Amo o vento da noite sussurrante a tremer nos pinheiros e a cantiga do pobre caminhante no rancho dos tropeiros. E os monótonos som de uma viola no tardio verão e a estrada que além se desenrola no véu da escuridão. A restinga da areia onde rebenta o oceano a bramir, onde a lua na praia macilenta vem pálidas luzir. E a névoa e flores e o ar cheiroso do amanhecer na serra, e o céu azul e o manto nebuloso do céu de minha terra. E o longo vale de florinhas cheio, e a névoa que desceu, como véu de donzela em branco seio, as estrelas do céu. A turma de Álvares de Azevedo, na escola, a classe dele tinha tipos muito variados, alguns lunáticos. Enfim, a gente tinha, por exemplo, o Antônio Luiz Saião, inspirado pelas ideias espiritualistas de Eliphas Levi e Allan Kardec. Em 1849 entrou tardiamente na academia o calouro José Bonifácio, apelidado o Moço, por causa de seu pai, o patriarca José Bonifácio. Nesse ambiente ele lê muito, além dos textos jurídicos, do estudo intenso dos textos jurídicos,
Ele lia autores como Shakespeare, Lamartine, George Sand, Thomas More. Lord Byron e Shelley são seus heróis e condensam os ideais românticos. 1850 e 1851 são os anos em que Álvares coloca em prática sua literatura e vai endoidando aos poucos. Aproxima-se de Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. Bernardo fizera parte da Sociedade Epicureia, um grupo mítico, ligado a orgias, farras, rituais, que muitas vezes dizem que Álvares fez parte, mas não fez. Quando ele chegou, o grupo já não existia. Um dos lemas de Bernardo, herdado da Sociedade Epicureia, era: forasteiro, aqui te sentirás bem, aqui o bem supremo é o prazer. E formou-se em segunda época, em 1852. Juiz municipal, decidiu pela libertação de presos instalados em péssimas condições quando mandou esvaziar uma delegacia. Ficou sabendo lá de condições desumanas, chegou lá e falou: não tem isso aqui, liberou todo mundo. Bernardo Guimarães, romancista e poeta, publicou mais de 20 livros, foi jornalista, professor e crítico literário. Tornou-se famoso internacionalmente com a adaptação para a TV de seu romance Escrava Isaura. Morreu em 10 de março de 1884, exatamente o ano do conto do Guy de Maupassant. Morreu em 10 de março de 1884, com quase 58 anos. E aqui podemos lembrar que a média de vida em 1850 era de 45 anos. Aureliano Lessa foi procurador, o outro de quem Álvares Azevedo se aproximou, quer dizer, Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa foram grandes companheiros dele. Aureliano Lessa foi procurador fiscal em Ouro Preto, advogado em Diamantina, irreverente, satírico, desajustado e alcoólatra. É dele esse poema de quando estava perto da morte, aos 33 anos, em 21 de fevereiro de 1861. Enxuga, Augusta, o teu pranto na barra de tua anágua, pois o teu pobre Aureliano morre de barriga d'água. Aureliano é o rei das modinhas, vivia com um violão embaixo do braço. Ele tem 22 anos em 1850, Bernardo 25 e Álvares 18. O violão e a viola eram os instrumentos dominantes. O piano vai ocupar seu lugar na segunda metade dos anos 1800, quando surgiram estabelecimentos como a Casa Levi, em 1860, de instrumentos e partituras, que foi fundada no centro da cidade e existe até hoje, a Casa Levi de Pianos, na Vila Madalena. No final, nós ouviremos a Rosana Civile interpretando uma das músicas dos irmãos Levi. Como curiosidades sobre Bernardo Guimarães, eu sugiro que busquem na internet um de seus poemas pornográficos, O Elixir do Pajé. É chocante imaginá-lo sendo lido nesse ambiente. Agora, para o interesse dessa nossa conversa, imagine o significado de uma escrava branca, a escrava Isaura, num país nascente, herdado da escravidão mais longa e numerosa do planeta. 4 milhões de escravizados no mínimo. E imaginem Álvares inaugurando o tema do gênero. Álvares tem um poema longo chamado Um Cadáver de Poeta, também incluído no livro Lira dos 20 anos. O poema começa assim: de tanta inspiração e tanta vida que os nervos convulsivos inflamava e ardia sem conforto, o que resta? Uma sombra esvaecida, um triste que sem mãe agonizava. Resta um poeta morto. Esse poeta morto é um trovador largado na estrada e passam sobre ele um rei e sua comitiva, com o carrasco. Um bispo que reclama dos saculejos da carruagem sobre o corpo do morto. Um nobre indo para a lua de mel com sua esposa. Ao lado, um amigo do trovador vela o cadáver. E passam-se 3 dias até que esse amigo se suicida ali mesmo. O poema encerra-se assim: ninguém o conheceu, mas conta o povo que ao lançá-lo no túmulo, o coveiro quis roubar-lhe o gibão. Despiu o moço e viu, talvez é falso, níveos, seios, um corpo de mulher de formas puras.
Na tumba, dormem os mistérios d'ambos. Da morte o negro véu não há erguê-lo. Romance obscuro de paixões ignotas, poema de esperança e desventura. Isso 100 anos antes de Diadorim, o jagunço Homem e Mulher de Guimarães Rosa, publicado em 1956 no Grande Sertão Veredas. Mas agora a gente vai ouvir mais uma canção, feita a partir de um poema de Álvares de Azevedo, chamado Espinha e Charutos, onde ele brinca, na minha imaginação, de Carlitos pelas ruas da cidade, paquerando como pode nas missas. O texto da canção tem pequenas diferenças com o poema original. O compositor anônimo que escreveu a melodia registrou a partitura no texto assim, com essas pequenas mudanças. E quem canta é novamente o grande tenor Sandro Bodilon. Barítono, desculpe, ô Sandro. Bom, pessoal, nós mudamos aqui um pouco o cenário, porque aproveitando que caiu uma chuva, então vamos fazer o Álvares de Azevedo com muita chuva. Eu durmo e vivo ao sol como um cigano, fumando meu cigarro vaporoso. Nas noites de verão namoro estrelas, sou pobre, sou mendigo e sou ditoso. Ando roto, sem bolsos nem dinheiro, mas tenho na viola uma riqueza. Canto a lua de noite serenatas, e quem vive de amor não tem pobreza. 8 dias já se vão que ando cismando na donzela que ali de fronte mora. Ela ao ver-me sorri tão docemente, desconfio que a moça me namora. E escrevo na parede as minhas rimas, de painéis a carvão adorno a rua. Como as aves do céu e as flores puras, abro o peito ao sol e durmo à lua. Ora, se por aí alguma bela, bem doirada e amante da preguiça, quisera-me via mão unir a minha, há de achar-me na sé domingo à missa. Muito obrigado, pessoal. E agora o Carlos segue com vocês. Para termos outra fase do poeta, eu vou ler um trecho de um discurso de quando inaugurou, junto com Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa, a Sociedade Acadêmica Ensaio Filosófico, em 9 de maio de 1850, quando já tinha 18 anos. Sem uma filosofia, sem uma poesia nacional, como quereis uma nação? A cópia lívida do que vai pelo mar, além, poderá ser o sangue de uma nação? O parasitismo científico poderá ser condição de vida para a inteligência de um povo? E quando os governos se descuidam, quando a instrução pública é mais irrisão e escárnio que a realização do preceito da lei, quando não há peias que se evitem a popularização do saber, quando se escasseia a instrução primária para as classes baixas, nega-se proteção e melhoramento para os colégios públicos e não se quer dar caça aos obstáculos pecuniários que vedam a porta das academias às classes pobres, iludindo assim o princípio constitucional, as garantias de instrução feita ao povo, quando, enfim, depois de 20 anos de existência livre, os governos não quiseram ainda realizar a promessa do lábaro de nossas liberdades, que nos garantem universidades, tímidos, talvez, como os olhos quebrados do doentio, que se dissipe a nuvem de ignorância que é a parceira do despotismo. Esse garoto promissor, escrevendo e estudando sem parar, está disposto a criar um país e coloca nisso o mesmo vigor que inspira suas poesias e temas delirantes. Mas esse garoto, entre os 18 e os 19 anos, passa a ter obsessão com a morte. Ele já era um orador famoso, convidado para discursar
e assim o fez no enterro de 2 quintanistas da Faculdade de Direito, quando começou a imaginar que seria o próximo a morrer. Premonição confirmada com a morte de um 3º quintanista em 1851, quando ele escreveu na parede de seu quarto que seria o próximo, no ano seguinte, em 1852. São os anos em que finaliza Noites na Taverna, com seus muitos cadáveres, naufrágios, incestos, necrofilia, e os diálogos da peça Macário, também contaminados com o tema da morte. Para encerrar, eu vou ler um texto meio imaginado, meio verdade, sobre os últimos dias de Álvares Azevedo no Rio de Janeiro. E talvez a Márcia Eteli Coelho, que fez a apresentação inicial, ou o Fábio, meu amigo Fábio, que também é médico, talvez eles possam dizer no final se a minha imaginação não fere a medicina. Eu começo com um trecho de seu discurso em São Paulo, na beira do túmulo. No túmulo do último estudante a morrer em 1851. O Álvares diz, na beira do túmulo: navegantes misérrimos pelo oceano da morte, a nau que conduz as nossas esperanças para o oriente do futuro, tem uma sina terrível. Cada ano, uma vítima se perde nas ondas, e a sorte escolhe sorrindo os melhores dentre nós. A premonição de que seria o próximo o atormentava, e creio que pensou em não retornar a São Paulo depois das férias escolares. Chegou em sua casa no Rio de Janeiro, radiante e felicidade protegida foi o que viveu. Até o dia 10 de março de 1852, quando selou seu cavalo e saiu para um passeio nas matas da Tijuca. Num terreno escorregadio, a montaria assustou-se. Álvares caiu, sujou-se todo e voltou para casa. No caminho já começaram as dores, que não eram apenas da queda. Apeou com dificuldades e viveu nos dias seguintes um aumento intolerável do sofrimento. Chamaram o Dr. Prachedes, um médico com as melhores intenções e conhecimentos. Ele apalpou o abdômen e o paciente sufocou de dor. Amenizou a conversa e, ao perceber a gravidade da doença, perguntou se perdera a fome, se tinha disenteria, se havia sangue nas fezes. Conduziu a conversa com a polidez necessária para não alarmar o jovem, que tinha ares de quem se espanta com facilidade. Tome refeições leves, beba chá e não faça nenhum esforço físico. Álvares ri. Esforços? Não imaginam o padecimento que ele vive, mas o médico imagina e respeita o estoicismo do rapaz. Acostumou-se a ver pacientes em situações parecidas urrando de dor na Santa Casa de Misericórdia. A conversa do médico com o pai teve outro tom. Ainda é cedo para diagnosticar, mas suspeito de um tumor na fossa ilíaca. Na fossa ilíaca. Onde? No intestino. No lado direito poderia ser apendicite, mas ali, já perto do início da perna esquerda... Álvares não teve novas premonições. Para ele, o pressentimento da morte tinha hora e lugar, na academia de direito. Não retornaria nem seria o quintanista predestinado à foice da figura macabra. Os primeiros dias foram crescendo, o padecimento evoluiu e manteve-se numa única nota contínua. Logo vieram os italianos Luigi e Cesare, um de Bolonha, outro de Módena. Cirurgiões que viviam no Rio de Janeiro e trabalhavam com o Dr. Prachedes. Os procedimentos foram brutais. As cirurgias aconteciam somente em situações extremas. A morte era certa quando o médico não era habilidoso. Tinha-se o corpo aberto por pouco tempo. Os instrumentos eram facas de tamanhos e espessuras variadas, serras, martelos, espátulas, torqueses, alicates afiados, navalhas. Colocaram um pano em sua boca enquanto rugia como nunca imaginara. Não havia consciência nem pensamentos, apenas dor, e a dor era maior que todo o universo. Sobrepunha-se a ele. Era toda a poesia, todas as leis, todos os romances comprimidos no grito que não o absolvia. Prenderam Álvares com muita firmeza, 2 em cima, 2 nas pernas. Não poderia sacudir quando abrisse um corte com 8 centímetros
abaixo da cintura, transversal à virilha. Afastando-se as carnes, seguras por 2 forquilhas esticadas por estudantes auxiliares. Rasparam o ferimento, retiraram o produto da infecção espalhado na região abaixo do umbigo, comprimiram o abdômen para diminuir o dilúvio sanguinolento e suturaram. Agora ficaria com Deus, e ele decidiria se os miasmas tomariam conta e a inflamação se espalharia, ou se o poeta voltaria a pensar em amor virgem, eterno e à prova de maldade. Estavam com ele todos os seus personagens, Penseroso e Macário, todas as lavadeiras e poetas, mortos ou vivos, o desconhecido, Solfieri, Bertrand, Genaro, Cláudius, Hermann e Johann. Envelheceu nesses dias dolorosos e o impossível aconteceu. As dores aumentaram. Sentia-se agulhado em toda a barriga. O pensamento voava por ideias mínimas. Pensava nos detalhes das ruas de São Paulo, janelas fechadas, safarijos enfadonhos, igrejas encabuladas. Eram apenas formas sem ideal, espaços, construções, cores. Lembrava-se dos detalhes do edifício da escola, mal ajeitado entre convento e academia, do bonde puxado por um burro que sempre zoava quando passava no largo. Mas não importava. Ele sempre voltava à várzea que amava desde o alto da colina. E só havia cores, as cores eram tudo, mudando no entardecer e no amanhecer. Ainda assim não pensou que morreria, estava apenas doente, mas no último dia veio-lhe a consciência de que aquele que está para ir-se não sabe disso, engana-se. Pediu que deixasse fiel o seu cachorro Terra Nova vir ao quarto. Colocou a cabeça enorme do cão entre as mãos e não o deixou desviar-se. Olhou fundo em seus olhos e Fiel nunca sustentava um olhar direto. Dessa vez aceitou. Segurou-se para não latir, mas abanou o rabo. O cão não sabia mentir. 247, número fatídico. Tantos meses de vida e seriam muito mais dias se conseguisse multiplicar com eficiência. Mas havia os meses com 30, 31, 28 e ainda o maldito bissexto 29. Não conseguia acertar a conta. Pouco importa. Era jovem demais e partia com raiva. Num domingo outonal, em 25 de abril, despede-se, reza, recebe a absolvição e o atestado de óbito. Enterite com perfuração no intestino, aos 20 anos, 7 meses, 13 dias de idade. Na beira do túmulo, Joaquim Manuel de Macedo leu um poema escrito por Alves durante essa agonia. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã? Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã? Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã? Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã? Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudece ao menos se eu morresse amanhã. Bom, para a gente não encerrar tão triste, eu vou agora convidar a Rosana Civili, agradecer a todo mundo por terem me suportado durante esse tempo longo. Obrigado. E, enfim, eu vou convidar a Rosana Civili para apresentar ao piano uma música do Alexandre Lévy, que eu citei antes dos irmãos Lévy, né? Nascido em 1864 e falecido em 1892, um período logo após o que eu abordei, quando os irmãos Lévy e a Casa Lévy deram um grande impulso ao ambiente musical da cidade. A música é Romance sans parole, opus 4, Romance sem palavras, opus 4. Obra da qual será tocada a improvisação 1,
Ela é composta por 3 improvisações. É composta em 1882. Alexandre Lévy é considerado precursor do nacionalismo na música erudita. Ele usou elementos do folclore brasileiro e, ao mesmo tempo, teve forte influência de Schumann e Mendelssohn, o que pode ser observado na música apresentada. Obrigada a todos, obrigada a todos os envolvidos com esse encontro de hoje, a vocês que estão nos assistindo. Por favor, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho para vocês receberem as nossas notificações.
Agora vamos deixar aberto, então, para quem quer fazer comentário. Quem começa? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, foi uma honra poder ouvi-los. Primeiramente, a Márcia, esse convite que ela nos faz, né, essa didática. Eu gostei muito da menção à obra O Corcunda de Notre Dame, porque quando eu reli essa obra, eu vi muitas questões sociais, o próprio Corcunda, a questão da exclusão. Então, eu creio que essa ideia, né, de trabalhar o amor de acordo com a questão social, econômica e também política, eu creio que é um ponto muito interessante para nós pensarmos. Com relação à exposição do Rodolfo, né, de Maupassant, eu achei muito interessante. E, novamente, também, né, nessa questão socioeconômica, e quando você foi narrando esse conto, me veio à mente a obra do Van Gogh, Os Comedores de Batatas, né? Então, novamente, aqui, a questão socioeconômica muito presente. E aí eu faço uma pergunta para você, Rodolfo, se de alguma forma você conseguiu ver aí os conceitos psicanalíticos id, ego e superego nessa obra. À medida que você foi lendo, né, foi me trazendo à memória algumas questões, alguns conceitos psicanalíticos, eu creio que caem bem. Eu gostaria de saber se você conseguiu fazer alguma relação, alguma leitura com relação a essa questão. Carlos, essa temática que você trouxe da cidade, para mim foi muito cara, né? Eu achei bastante interessante também essa visão do amor também de uma forma ampliada, e nos revela, né, tantos problemas sociais, né, que a cidade nos coloca, né, que até hoje nós não conseguimos solucioná-los. E para encerrar nessas apresentações musicais, né, a Rosana, como sempre, nos abrilhantando, o Sandro Bodilon, trazendo vida aí à nossa reunião, né, e não só, né, como uma complementação, né, mas eu creio que cada apresentação ela trouxe essa riqueza sobre essa temática do amor e as questões sociais. Muito obrigado. Bom, vamos lá então. Obrigado pela pergunta. Eu não iria tão longe quanto a questão da leitura psicanalítica, né? Mesmo porque eu não tenho conhecimento sobre isso. O que me chama a atenção nesse conto, né? Bom, antes de tudo, por se tratar de algo que me é muito caro, né? Que é o mar e as suas histórias, né? Sempre fui muito atraído pelas histórias ligadas ao mar. Mas o que chama atenção é que, bom, como todo artista, né, o Guy de Maupassant, ele retrata uma época, né? Esse conto ele é do final do século XIX, e uma das coisas que chama atenção, né, principalmente no mês da mulher, ou muito próximo do dia 8 de março, é que há aquela constatação, né, de que temos uma situação a resolver. Essa situação não se sabe como vamos resolver, mas o padre pode ser uma solução para ela. Mas o que é muito interessante é que em nenhum momento nenhum dos dois se lembra de perguntar a Martin o que ela está achando, né? Nem foi convidada para a conversa. Então mostra muito, eu diria que hoje, se algum autor resolvesse fazer esse mesmo conto nesse momento, ele seria cancelado ou apedrejado em praça pública, né? Mas é uma constatação de como era aquela época, de como as coisas mudaram, né? Do final do século XIX, e o papel da mulher, como ele mudou e está mudando, ainda não mudou o suficiente, mas está mudando bastante, e acho que de forma muito positiva. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. O Carlos vai falar, Carlos. Não, a questão da cidade é essencial. Eu tentei dar uma ideia de como era São Paulo na época, né? Porque
o objetivo na minha pesquisa sempre foi fazer um filme. Então, essa questão visual, sonora, sempre foi muito importante. Então, além da vida do Álvaro, precisava ter onde ele vivia, né? Essa coisinha, né? A gente tinha aqui 22 mil habitantes, uma região enorme. Na colina, metade disso. E, enfim, porque a gente tem muita ideia, né? Mas você pega, por exemplo, você vai dar uma olhada na fotografia do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito de 1827, ele está toda descascada, é quase tem a igreja, tem o convento e tem um negócio, um predinho lá que é a famosa Academia de Direito do Largo de São Francisco, a gloriosa, né? Academia. Então era um negócio muito acanhado e tal. Então minha pesquisa foi para esse lado. Márcia, e a minha pergunta? A parte da medicina, eu exagerei? Como é que foi? Estava certo? Estava errada? Nós temos muito, com certeza, o poder do pensamento. Então, quando você leu esse texto muito forte, né, sobre o fim do Álvaro de Azevedo, é muito marcante essa premonição, mas uma premonição com medo. Então, quando está associado com o medo, o que acontece? Quando aparece alguma coisa ruim, negativa, o medo bloqueia a própria resistência do organismo. Então, a pessoa às vezes se entrega, ela não reage. Então, a força do pensamento é importante. Agora, você dramatizou, logicamente, mas foi muito interessante. Valeu. Eu sempre tive dúvida, porque eu, na minha pesquisa, levantei também documentos médicos, estudei na época como é que as coisas eram feitas e tal. Mas sempre aquele negócio do leigo, né? Você não tem a menor ideia daquilo que você está falando. Então, a menor ideia científica, vamos dizer assim. A gente tem que considerar que naquela época as cirurgias não eram tão avançadas, existiam muitas complicações, não só de infecção, mas às vezes até mesmo de procedimento, de diagnóstico. Então, o avanço médico, cirúrgico, logicamente acompanhou no passar do tempo, mas naquela época muitas pessoas às vezes faleciam por coisas simples que hoje em dia seriam facilmente tratadas. Uma coisa é certeza, ele sofreu demais. Foi uma agonia, porque tem documentos, o próprio Joaquim Manuel de Macedo, que você citou no começo do teu estudo, que era professor dos Filhos do Imperador, enfim, uma figura super reconhecida, né? Visitou algumas vezes e tal, então ele sofreu demais, foi uma agonia, foi uma desgraça, assim, um negócio que eu, sempre que leio isso, fico triste, né? É impressionante, porque foi jogo duro. Oi, Carlos, quando você foi escrevendo a morte dele, eu fiquei tentando imaginar o que aconteceu com ele na queda do cavalo e como ele seria atendido hoje. Eu achei a hipótese que o médico deu de tumor na fossa ilíaca sem sentido nenhum, porque ele era um indivíduo que não tinha sintomas e tudo começou depois de um traumatismo. Então, a gente chamaria de um abdômen agudo pós-traumático, com certeza hemorrágico. A conduta hoje seria a cirurgia imediata, mas eles esperavam, é muito curioso a gente ver como era. E quando foi feita a cirurgia, encontraram a presença de pus, isso era porque o tempo já havia passado. E a outra coisa que eu fiquei me lembrando é que existe uma revista chamada New England, é a principal revista de medicina do mundo. Fizeram uma enquete entre os médicos, quais seriam as duas maiores invenções da medicina. Em primeiro lugar veio o antibiótico, em segundo lugar veio a anestesia. E ele acabou se privando desses dois imensos benefícios do progresso médico. Realmente, um gênio como esse, se fosse hoje em dia, provavelmente teria produzido muito mais obras. Mas enfim, olha, eu queria dizer que eu fiquei muito contente hoje, porque eu achei que as três coisas se
se cruzaram, assim. Não sei as pessoas de fora, aí está todo mundo um pouco... Egli, lá, Egli. Então, o que você achou, Egli? Olha, eu achei super interessante os temas todos que foram desenvolvidos, né? O amor, o mar e o Álvares de Azevedo com esse enfoque na história da cidade de São Paulo. Eu sou paulistana, estou fora há muito tempo, mas continuo adorando a cidade de São Paulo, onde nasci, onde cresci, onde estudei. Para quem eu devo muito para essa cidade, para os amigos que tem, que eu conheci nessa cidade. E a história dela, de tempos atrás, enfim, de uma época que evidentemente a gente tem poucas informações e que é tão diferente da cidade que é hoje, é muito, muito interessante. Eu gosto, o filme que pode vir dessa descrição seria ainda mais interessante, porque da cidade que a gente conhece com tantos milhões de habitantes, imaginar o começo dela com 22 mil habitantes, seria realmente um salto no tempo e a visão do embrião do que a gente conhece hoje. Então, eu agradeço muitíssimo aos conferencistas, a Rosana, o Sandro, que realmente trouxeram todos um brilho muito bonito para esse momento, nessa noite. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Achei muito bom o encontro de hoje, 11 de março, do Clube de Leitura Civile. A Márcia falou sobre o amor na literatura, né? O amor é um tema inesgotável. E a Márcia expõe com muita clareza, ela é bem didática, né? Gostei do conto O Retorno, do Guy de Maupassant, que o Rodolfo apresentou, e gostei muito da interpretação do Rodolfo. Achei interessante o Carlos abordar o Álvares de Azevedo pelo viés de uma crítica do Mário de Andrade, que eu desconhecia, e acho totalmente sem fundamento, né? Uma pessoa que aos 20 anos deixa uma obra da dimensão que o Álvares de Azevedo deixou, não é outra coisa senão gênio. Até a tragicidade da sua obra, né, com forte carga sinistra, como são os contos de Noite na Taverna, é difícil imaginar que tenha saído da cabeça de uma pessoa de 20 anos, né? O que eu acho é que o Álvares de Azevedo deu azar de nascer numa época que praticamente não existia medicina. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe ele conseguiria se tratar e se curar. Também fico imaginando uma pessoa com a cabeça do Álvares de Azevedo fazendo cinema nos dias de hoje. Ele iria causar uma grande revolução. Bom, é isso que eu tenho para dizer. Ok, mas alguém quer falar alguma coisa? Acho que podemos encerrar, né, Rosana? Então, gente, muito obrigada, foi muito especial tudo isso. E no próximo mês tem mais, aguardando todos vocês e a vocês que estão nos assistindo, então vamos seguindo. Muito obrigada.